Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço aí para o Chico Carlos de Andrade. Ele escreveu na mensagem ontem do Vem Segue-me o seguinte. Ele escreveu: Bom dia, hoje você falando sobre o arrendamento. Em 2012, eu arrendei minha pizzaria e fui para a missão com a minha esposa. Foi um tempo de prosperidade. Fomos para a missão Maceió e servimos em Sergipe. Foi bom demais. Até amanhã. Muito obrigado, Chico, por ter compartilhado aqui essa sua mensagem, a sua participação. Então, deixa eu ler mais uma mensagem aqui. Um forte abraço também para o Sérgio Kozek, né? Ele falou que está acompanhando aqui a mensagem do Vem Segue desde quando o Lucas indicou o canal. E isso é muito bom. O propósito é nós estarmos todos os dias aqui para compartilharmos as escrituras juntos. Vamos lá para a designação do Vem Segue de hoje. Eu vou compartilhar aqui Gênesis capítulo 25, começando pelo versículo 22 aqui. O que está acontecendo aqui, né? É que Isaac e Rebeca haviam se casado, né? E Rebeca, ela era estéril. Ela não podia ter filho. Mas de tanto ali Isaac e Rebeca orar, pedindo essa bênção a Deus, ela acabou engravidando, tá bom? E aí tá contando sobre essa gravidez aqui, que demorou 20 anos para ela engravidar. E aí tá contando dessa gravidez porque dentro da barriga de Rebeca tava um rebuliço, tava mexendo demais ali, ela ficou preocupada, né? O que é isso que tá acontecendo dentro da minha barriga aqui, né? O versículo 22 aqui, Moisés ele está esclarecendo o seguinte, ó. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que estou assim? E foi perguntar ao Senhor. Bom, aqui Moisés ele já vai logo falando que os filhos lutavam dentro dela, empurravam um ou outro ali, esse era o rebuliço dentro da barriga dela, mas ela não sabia que era gêmeos, que eram duas crianças que estavam dentro do ventre dela. Possivelmente ela perguntou ao Senhor em oração, ela perguntou também ali ao seu marido Isaac e não tinha resposta, né? Porque essa agitação toda na barriga dela, ela preocupada aí, mãe de primeira viagem, né? Então estava bem preocupada. E aí tem a expressão aqui que ela foi perguntar ao Senhor. E no hebraico significa literalmente que ela foi a algum lugar, tá bom? E eu posso imaginar várias coisas onde ela foi. Uma delas é que ela possa ter ido até Abraão, porque Abraão ele era um profeta, né? Então ela poderia perguntar a Abraão, não que ela não tenha perguntado a Deus, pode ser que Deus revelou a ela diretamente, mas pode ser também que Deus revelou a ela por meio do profeta Abraão, né? É uma possibilidade e eu gosto dessa possibilidade. Lembrando que quando Rebeca ela se casa com Isaac, a sogra dela, né, Sara, já havia falecido, né? 3 anos, né, antes ali ela já havia falecido. Mas Abraão não, ele vai viver até 175 anos. Ou seja, quando os filhos de Rebeca e Isaac nascer, eles vão crescer até a idade de 15 anos e o vô Abraão vai estar vivo ali. Então, é certeza que ele pegou essas crianças no colo, brincou, apartou briga dos dois ali, né? Então, teve essa convivência aí também, tá bom? E eu acredito que Rebeca ela possa sim ter ido até Abraão para fazer essa pergunta: o que está acontecendo aqui na minha barriga, né? Então, vamos continuar o versículo aqui, tá bom? Aí diz assim, ó, qual foi a resposta do Senhor? E o Senhor lhe disse: duas nações há dentro de seu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo. O maior servirá ao menor. Então falou que existia dois povos dentro da barriga dela, ou seja, ia ser duas crianças, né? A comprovação disso é quando nasce, né? Que é gêmeos ali. Vamos continuar aqui a, a leitura, ó. E cumpriu-se os dias para dar à luz, e eis que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro saiu ruivo, todo ele coberto como se fosse de mantos de pelo. Por isso se chamou o seu nome Esaú. Esaú é uma palavra em hebraica que ela não significa peludo, né? Mas ela vem do derivado da palavra peludo, é muito parecido. E como a criança nasceu cheia de pelo ali, cheia de cabelo, então colocou o nome da criança de Esaú, tá bom? Era esse o significado. E continuando aqui, disse assim: E depois saiu
o seu irmão, com a sua mão agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Bom, então aqui colocaram o nome do segundo filho de Jacó, né? Porque ele nasceu agarrado ali com a mão no calcanhar do irmão ali, né? Então a palavra Jacó vem também derivado da palavra calcanhar, né? Até muitos colocam ali como traiçoeiro, né? Colocam uma das palavras ali como aquele que vai por trás ali, pega no calcanhar e torce ali, derruba a pessoa. Para quem gosta aí de lutas de MMA, né? Artes marciais misturadas, né? Antigamente tinha esse nome, hoje em dia é UFC, né? Ultimate Fighter, eu já esqueci o resto aí, né? Champions, né? De competição. Então, essa parte de agarrar no calcanhar parece mesmo como se fosse um golpe de jiu-jitsu ali na luta, né? O mais fraco, se ele consegue pegar o adversário naquele golpe ali, ele derruba mesmo. Não importa que a pessoa é tão forte ali, se ele é mais fraco, se ele pegar no ponto certo ali, a pessoa desiste da luta. Certamente, se você gosta desse tipo de esporte, você já viu isso acontecer aí, do mais forte perder ali para o mais fraco. No começo ali quando era o MMA, as pessoas não conheciam muito de jiu-jitsu, nem estavam entendendo o que estava acontecendo. O que aconteceu? A pessoa parou a luta ali, perdeu. A pessoa nem entendia o que estava acontecendo, né? Mas continuando aqui, Jacó ele recebeu esse nome, que significa calcanhar, tá bom? O irmão dele, o próprio irmão dele, Esaú, vai chamar ele por isso o nome dele é Jacó, né? Porque ele suplantou, né? Porque ele me enganou 2 vezes, ele começa a acusar ali o irmão dele nesse aspecto. Mas eu queria compartilhar aqui, porque hoje essa história é muito conhecida, de que quem vai ganhar a primogenitura vai ser Jacó, né? Ele vai ganhar essa primogenitura, ele vai ganhar as heranças, é por meio dele que vai vir a promessa ali, o cumprimento da promessa, né? Ele vai ser o terceiro patriarca ali que nós temos, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, não Abraão, Isaac e Esaú, porque Esaú ele perde essa primogenitura que ele tem, tá bom? E olha só que interessante, né? Por mais que muitos pregadores vão pregar aqui, né, dizendo, Jacó trapaceou, ele roubou a bênção do irmão, já está escrito desde o começo aqui a profecia dita por Deus, que o maior servirá ao menor, né? Então já estava determinado por Deus isso, né? Então dá para mim explicar um pouquinho sobre a presciência de Deus. Eu não consigo imaginar que Deus ele faz um favoritismo quando a pessoa nasce ali, né? Essa pessoa nasceu para vencer, essa nasceu para perder, não é nada disso, né? É que nós, da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, nós acreditamos que antes de nós vivermos nessa vida aqui, nós já vivíamos com Deus. E Deus, ele nos conhece pessoalmente, ele nos conhece perfeitamente, que ele sabe exatamente quais são as escolhas que nós vamos ter. Então, por isso que ele fala que o maior servirá ao menor, vai perder a primogenitura para o menor ali, porque ele conhece a gente antes de nascer e sabe as escolhas que nós vamos fazer. Isso é chamado presciência de Deus. A presciência, ela não é determinativa, tá bom? Ela depende das nossas escolhas, mas Deus ele conhece a gente tão bem, mas tão bem, que ele já sabe o que nós vamos escolher, tá bom? Então por isso que já ele consegue, né, fazer essa previsão, essa profecia, dizendo que Jacó ele vai ser o patriarca, por causa que Esaú ele não dá muito valor às coisas espirituais, tá bom? Então vamos ver aqui como é que se desenrola essa conversa aqui. Eu estou deixando algumas coisas marcadas aqui na descrição do vídeo, se você quiser dar uma olhada, é muito bom. Por exemplo, Jeremias 1,5 mostra um pouquinho sobre isso, tá bom? Diz assim, ó: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Ou seja, antes que Jeremias nascesse, Deus já conhecia Jeremias, é o que diz a Escritura. E antes que ele saísse da barriga da mãe dele, as nações te dei por profeta, ou seja, Deus havia chamado Jeremias para ser um profeta antes dele nascer, né? Então não podemos supor que Deus ele faz as pessoas e programa as pessoas para fazer determinadas coisas. É que antes de virmos nessa terra, o plano foi apresentado e nós
se voluntariamos para exercer certos chamados, tá bom? Então Deus nos conhecendo e a gente escolhendo primeiramente exercer esses chamados, Deus ele coloca então naquela posição que nós vamos servir, tá bom? Vamos continuar aqui a mensagem falando sobre essa parte aqui para ficar bem claro que as escolhas que Esaú faz é que deixa ele para trás, tá bom? E faz com que Jacó ele seja mais abençoado e ganhe assim o direito da primogenitura, tá bom? Só falando aqui que eu estou falando das más escolhas de Esaú, mas Esaú também ele era uma boa pessoa, né? Lá no capítulo 33, a gente pode ver a reconciliação dele com Jacó, né? Ele perdoa a mãe dele, desse fato que vai acontecer aqui. Então, ele tem amor no coração dele, ele era uma boa pessoa, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Aqui em Gênesis 25, versículo 30 e o 31, é bem interessante porque um pouquinho antes diz que os meninos cresceram. Ou seja, eles estavam fazendo aqui um acordo, eles fizeram um acordo, mas eles já eram grandes, já sabiam o que estavam fazendo, tá bom? Então, Esaú, né, ele chega, né, da caça ali, ele não conseguiu caçar nada, ele era caçador, e Jacó, ele não, ele era mais doméstico ali, ele gostava de culinária. Então, Jacó, ele fez aqui fala um guisado, né, como se fosse uma sopa ali de lentilha com carne, bem vermelho, bem incorporado ali, e Esaú chega, né, e aí ele tá cansado ali e pede, né, um pouco daquele guisado ali. E aí, olha só o que acontece aqui. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, péssimo, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado, e por isso se chamou o seu nome Edom. Bom, aqui no versículo 30, o próprio Moisés, quando ele vai falando, ele já vai contando o final da história, né? Porque no hebraico, quando ele diz aqui, peço para comer um guisado vermelho, no hebraico diz literalmente assim, eu quero essa coisa vermelha, me dá essa coisa vermelha, eu quero comer essa coisa vermelha, me dá agora, né? Então esse é o significado em hebraico. E como a comida era vermelha, né, aí ele ficou conhecido, né, como Edom. Né, e por isso os descendentes de Esaú, né, depois que esse fato fica conhecido, vão se chamar os Edomitas, tá bom? Esses Edomitas eles vão causar bastante problema aí para a casa de Israel, sempre vão estar em conflito, né, mas é só na época de Davi. Davi ele consegue dominar os Edomitas aí. Lá na frente, quando nós estudarmos, a gente vai ver sobre isso. Mas continuando aqui, Jacó disse, vende-me hoje a tua primogenitura. A primogenitura, por que Jacó ele estava tão interessado na primogenitura? Tem outra palavra em hebraico que diz que Jacó ele era pacífico. Tá bom? Essa palavra pacífico em hebraico também pode ser interpretada ou traduzida como reto, né? Ele buscava a Deus. Né? Então, Jacó ele buscava, ele tinha interesse nas coisas de Deus. Então, quando ele quer a primogenitura do irmão ali, ele não está pensando em bens materiais. Né? O primogênito ele herda ali porção dobrada, né? Da herança do pai. E também recebe ali o direito de presidir sobre a família, as outras pessoas, né? De cuidar da mãe. Então tem todas essas responsabilidades aí do primogênito. Mas quando Jacó ele fala que vende a sua primogenitura, é que ele quer o direito de patriarcado, ele quer receber o sacerdócio. Né? Lembramos que antigamente o sacerdócio era passado por ordem patriarcal. O mais velho recebia ali essa chave, né, de presidir no sacerdócio. Por isso que ele era o patriarca ali da família. Tá bom? Então era isso que Jacó ele estava interessado. Ele estava interessado em receber esse sacerdócio, em servir a Deus. E aí o desenrolar da história aqui, né? Esaú faz mó drama e fala, eu tô quase morrendo aqui, eu vou querer saber de primogenitura, me dá aí, eu troco, né? Ele acaba trocando ali. É interessante o jeito que Moisés ele relata aqui, né? No versículo 34 ele diz assim, ó, e Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e foi-se. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Olha só que interessante aqui, né? Aqui fala que foi como se tivesse feito nada.
Ele comeu, bebeu, levantou e foi embora. Saiu ali, ó, palitando os dentes, né? Foi embora, não deu valor nenhum ao sacerdócio, à primogenitura e foi embora. Ele não queria nem saber disso aí. Isso mostra o quê? Ele estava mais preocupado em satisfazer as coisas da carne, coisas do momento ali, né? Ele estava com fome, queria aquilo ali, é isso mesmo, tá, me dá isso aqui. Não tem paciência de esperar as bênçãos, as grandes promessas que tem para nós no futuro aí. Então repare que o versículo para cima fala desse acordo aqui, de que Jacó compra, né, a primogenitura, que Esaú vende a sua primogenitura. Mas quando vem Moisés aqui relatar, ele não fala que vendeu, né? Ele fala que ele desprezou. Né? Que palavra forte. Esaú desprezou a sua primogenitura, o direito de ser um patriarca, de portar ali o sacerdócio, né? Então, está se tratando sobre isso aqui, tá bom? Outras escolhas, né? Para ficar determinado aqui que não houve não é questão de Jacó ter enganado Esaú, né? Não é essa a questão. A questão é que Deus já conhecia antes deles nascer quem era Jacó e quem era Esaú. Ele sabia já que Esaú não dava muita importância para as coisas espirituais, mas Jacó dava. E Jacó a gente pode ver o esforço dele para buscar essa bênção, tá bom? A gente consegue ver claramente sobre isso aqui. Bom, outras escolhas aqui que ele fez, ele escolheu duas esposas, né, das filhas do Eteu, né, que eram fora do convênio. Né? Esaú escolheu ali pessoas que eram fora do convênio para casar. Qual que é o problema disso? Né? É proibido hoje na igreja a pessoa se casar fora do convênio? Não, não é proibido. Mas se você quer casar no templo, ter uma família eterna, você precisa se casar com alguém que foi batizado, que possa ir até o templo com você. Tá bom? Mas a escolha sempre é sua, não é proibido, tá bom? Mas se você quer ter uma família eterna, um casamento eterno no templo, você precisa ter, no mínimo, uma pessoa que possa te levar até o templo. Continuando aqui, quando ele casa com essas moças, olha o que diz aqui no versículo 46. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou com a minha vida, por causa das filhas de Éter. Se Jacó tomar também das filhas de Éter, como essas são das filhas desta terra, para que me servirá a minha vida? Ela estava tão amargurada, né? No versículo anterior, ali no 35, falava assim, ó. E elas foram para Isaque e para Rebeca amargura de espírito. Então as noras ali que Esaú arrumou ali para o pai e para a mãe eram amargura de espírito ali, né? Não trazia muita coisa boa ali não, né? Então ela ficou muito sofrendo e ela falou, né, dessa maneira aqui. Rebeca disse, olha, se meu filho Jacó também escolher pessoas fora do convênio, né, para minha vida não tem mais sentido, né? Ela fala dessa maneira aqui. Né? Mas a Jacó a gente vai ver que ele vai escolher pessoas de dentro do convênio na próxima semana. A gente vamos estar compartilhando um pouco sobre isso aqui. Bom, só queria compartilhar mais sobre isso mesmo, né? Sobre essa parte de presciência. Depois eu volto aqui nessa mensagem, talvez amanhã, e termino ela, porque ela é bem extensa, para me compartilhar mais algumas coisas aqui que está muito extensa, então eu deixo. Mas vou terminar aqui com Alma 13, versículo 3, que fala bastante sobre essa presciência de Deus, que Deus ele nos conhece antes de nascer, que ele nos chama para chamados aqui na terra, né, para cumprir certas responsabilidades antes de nascer. Diz assim, ó, e este é o modo pelo qual foram ordenados, sendo chamados e preparados desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus, por causa de sua grande fé e suas boas obras, sendo primeiramente livres para escolher o bem ou o mal. Portanto, tendo escolhido o bem e exercendo uma fé muito grande, são chamados com uma santa vocação, sim, aquela santa vocação que lhe foi preparada, com uma redenção preparatória, se de conformidade com ela. Então, o que está dizendo aqui, né? Basicamente, explicando em minhas palavras, o meu presidente de missão ele gostava de dizer assim, né? O Senhor disse, né? Em 2003,
né? Eu vou precisar de tantos missionários de tempo integral, né? Quem pode fazer esse trabalho nessa época, né? E aí eu fui uma das pessoas que levantou a mão ali, né? Aí eu nasci nessa época para fazer a missão. Né? Quem não levantou a mão, ó, nasceu lá no dilúvio, né? Ele gostava de brincar dessa maneira. Mas aqui fala que realmente quando nós exercemos um chamado aqui na Terra, é porque antes a gente já foi preparado para executar esse chamado. Tá bom? Então, por isso que Deus ele nos conhece tão bem. Ele conhece tão bem como você pode conhecer, por exemplo, uma árvore. Né? Você sabe que um pé de abacate, ele só vai produzir abacates, ele não vai produzir manga. Né? Então, o Senhor nos conhece tão bem que ele sabe o que nós vamos produzir, quais são as nossas escolhas. Tá bom? Então, ele faz com que nós nasçamos no tempo certo, na hora certa, na família certa, por algum propósito nós estamos aqui nesta época, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que Jacó ele não ficou enganando Esaú, mas foi as escolhas erradas de Esaú que já mostravam isso, né? Que as escolhas erradas dele fez ele perder esse direito de primogenitura, enquanto o irmão dele buscava frequentemente essa bênção aí, tá bom? Então, eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.